Olá, tudo bem com você? Como você está? Eu vou muito bem e espero que você também. Eu sou Rafaela, integrante da equipe dos 25 segundos e hoje nós vamos dar continuidade àquilo que nós falamos na semana passada, que é essa série chamada de O Poder da Ansiedade. E aí, você é ansioso? Como é que você lida com a sua ansiedade? Você lida de forma que ela controle você ou você quer aprender a controlar a sua ansiedade? Então fica com a gente aqui que nós vamos ensinar hoje mais duas ferramentas sobre como tratar a ansiedade e trazer esse sentimento como recurso. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Deixa eu explicar para você. Nós estamos nessa série, então, nós já temos um vídeo gravado na semana passada e ainda temos, esse é o segundo e ainda teremos mais dois, para aprender a lidar com a ansiedade. E fora isso, se você assinar o nosso canal do YouTube, você vai ver outras séries com conteúdo muito legal, com o poder da ação, o poder das palavras e muitos outros conteúdos que nós temos gravado e deixado lá disponível para que você possa usufruir e fazer aí da sua vida uma vida melhor. Por quê? Porque nós, dos 25 segundos, nós acreditamos muito nesse ciclo de excelência emocional, aonde esse método chamado de semear, sentir, entender, mudar, escolher, agir e realizar, pode te ajudar a ter um ciclo de excelência emocional, aonde você aprende a entender os seus sentimentos e a lidar com eles, como você lida com medo, raiva, tristeza, alegria, como você sente esses sentimentos, esses sentimentos básicos e o que você pode fazer para que isso possa se tornar recurso na sua vida. O entender, a gente trabalha com os seus pensamentos, como é que eles se formam, como é que eles vão trabalhando dentro de você e como você pode ter o controle com isso também. O mudar, como você pode mudar as escolhas, atitudes que você faz através de ferramentas muito práticas. O escolher, escolhendo coisas que te trazem benefícios, alinhando o seu propósito de vida. O agir, para você agir de acordo com aquilo que vai fazer bem a você. Então, nós já gravamos, inclusive, séries sobre isso. O poder da ação, o quanto uma ação vale mais do que uma intenção. O realizar, que também nós falamos de como é importante você ter essa consciência de trazer as coisas para você em tudo aquilo que você já fez e olhar e também ser grato. Então, dentro desse ciclo de excelência emocional, nós desenvolvemos o método chamado semear. Dá para procurar muitas coisas lá no YouTube e ir entendendo sobre isso aos poucos. Bom, já vou colocar então o meu chapéu, porque a gente já vai começar com uma técnica super bacana, tá? Super bacana. E avisando aqui, minha mãe, estou com a água, tá? Minha mãe falou que na live passada, no vídeo passado, estava eu quase sem voz. Tá aqui, mamãe, a água, tá? Porque é muito gostoso quando aquilo que nós fazemos, nós podemos sim impactar as pessoas e também a ter esse apoio que é o apoio da nossa família. E isso é muito bom mesmo, e ver a transformação de cada um. Olha só, minha mãe já fez todos os nossos cursos. Se você quer saber sobre eles também, é só entrar na nossa página na internet, 25segundos.com.br, ver os nossos cursos e saiba que uma das pessoas que fez todos eles e nos segue fielmente é minha mãe. Obrigado. Tem mais pessoas aqui também que fazem isso. Mas vamos lá, vamos voltar aqui para o poder da ansiedade. Voltando aqui para o poder da ansiedade, chapeuzinho na cabeça. Por que o chapéu na cabeça? Quem não sabe, tá lá nas lives passadas. O chapéu na cabeça significa que vem ferramenta boa por aí. Por quê? Porque nós somos semeadores. Porque o método é semear. Nós somos semeadores, então nós estamos preparados para cultivar. Assim como um semeador, ele cultiva a terra, ele cultiva a semente, ele planta e ele rega, ele cuida para que essa semente possa crescer, frutificar, virar uma árvore e dar frutos. Assim é aquilo que nós desejamos, é o que eu desejo para mim e o que eu desejo para você também, que saibamos ser bons semeadores, semeadores emocionais, semeadores que cuidam da emoção,
do seu dia a dia, porque isso é uma das coisas que mais vale a pena. Não adianta nada você buscar fazer algumas coisas se você não tiver uma inteligência emocional. Não adianta nada você querer fazer mudar suas atitudes ou mudar os seus hábitos se você não tiver plantado a inteligência emocional. É muito importante entender que inteligência emocional é aquilo que nós precisamos sim gerenciar e cada vez mais cultivar para que os nossos frutos sejam frutos duradouros e que nos deixem um legado. Então, bora lá? O poder da ansiedade, o pessoal da Unip aí já está logado, já está chegando, por isso que a gente espera um pouquinho, o pessoal chegando aí para poder assistir a live conosco. E aí você pode me perguntar, mas como assim? Há poder na ansiedade? Sim, sim, há poder na ansiedade e você sabe disso. Você sabe que a ansiedade tem poder sim, só que diferente daquilo que muitas vezes você ouve ou daquilo que você acha que deve fazer, que é combater, lutar, tirar, arrancar fora, deixar de lado a ansiedade, eu te convido a mudar esse pensamento, a mudar a sua forma de pensar, porque a ansiedade é um sentimento. E se é um sentimento, como é que eu vou arrancar fora de mim um sentimento que é nato do ser humano? Então, eu não vou lutar contra a ansiedade, porque quando a gente luta com alguma coisa, isso se amplia. Nós falamos bastante isso no vídeo passado. Então, o que eu vou fazer? Gerenciar, controlar. E aí, no vídeo passado, nós demos 2 técnicas importantes e hoje vamos dar mais 2 técnicas importantes sobre como gerenciar a ansiedade. Então, ao invés de deixar a ansiedade controlar você, é você que deve controlar a ansiedade, porque ela é um sentimento, assim como o amor, assim como a dor, assim como a tristeza, assim como a alegria, ela é um sentimento. Então, vamos lá. Primeira técnica agora, olha o que eu vou te dizer. Eu vou, e a nossa, essa é como chama, né? O nosso vídeo de hoje é nunca mais diga, nunca mais diga, nunca mais diga o quê? Nunca mais diga, eu sou ansiosa, eu sou ansioso. Nunca mais diga isso. Mas, Rafa, como assim? Você lembra uma vez, lá num vídeo passado, e depois você pode até procurar lá, se você não assistiu, lá sobre o poder das palavras, que eu dei um exemplo meu, dizendo assim, olha, eu tirei do meu dicionário a palavra difícil e coloquei desafio no lugar de difícil, então eu não falo mais, nossa, isso é difícil, eu falo, nossa, isso é desafiante, E então, para a mesma situação, eu mudei a palavra e mudei mesmo, e as coisas começaram a fluir de forma diferente. Então, a primeira ferramenta de hoje, já começo dando essa ferramenta para você, é exatamente isso. Nunca mais diga, eu sou ansiosa, eu sou ansioso. Nunca mais diga isso. Diga sim, tá? Diga sim, porque a gente também já estudou que a gente tem mensagens, a gente tem memórias no nosso inconsciente que ele vai brigar conosco. Então, você vai dizer o seguinte, você vai dizer assim, olha, em alguns momentos eu sinto ansiedade. Olha a diferença. Vou até falar de novo. Vamos lá? Eu quero que você nunca mais diga, eu sou ansioso. Eu quero que você diga, a partir de agora, em alguns momentos, eu sinto ansiedade. Fala isso comigo agora. Vai lá. Eu sei que se você tiver com mais alguém aí ou tiver em movimento, pelo menos fala mentalmente e escuta isso mentalmente para ver a diferença que faz. Se você quiser falar em voz alta, fique à vontade e fale em voz alta. Olha a diferença. Eu sou ansioso. Eu sou ansiosa. Agora repita. Em alguns momentos eu me sinto ansioso. Em alguns momentos eu sinto ansiedade. Não dá uma diferença gritante isso? Não dá uma diferença que você é claro para você? Por quê? Porque o eu sou
ele te define. Eu sou define quem você é. O eu sinto define os sentimentos que você tem. E ansiedade é um sentimento. E sentimentos são sinalizadores. Sinalizam se você está mais perto do seu objetivo ou mais longe do seu objetivo. Então, não coloque a ansiedade como parte da sua ansiedade, como parte da sua identidade. Não coloque a ansiedade como parte da sua identidade. E no segundo momento, quando eu falo assim, olha, em alguns momentos eu me sinto ansiosa, em alguns momentos eu me sinto ansioso, isso mostra para mim que eu tenho o controle também sobre esse momento. Pelo menos eu sei que nesse momento eu me sinto sim ansioso, mas eu não sou. Porque existem tantos outros atributos, mas aí você pode falar, Rafa, mas eu sou, parece que todo tempo eu estou com ansiedade. Então você pode até ser sincero e falar assim, em muitos momentos, eu sinto ansiedade. Se você não quiser falar em alguns momentos eu sinto ansiedade, você também pode falar em muitos momentos eu sinto ansiedade. Mas nunca mais diga eu sou ansioso ou eu sou ansiosa. Por quê? Porque quando você faz isso, em alguns momentos ou em muitos momentos, eu me sinto ansioso ou eu sinto ansiedade, você está colocando a ansiedade no seu devido lugar. E aí, qual é a diferença? Com uma simples mudança de palavra, gente. Isso eu acho fantástico, porque eu faço isso e isso ajuda muito, mas ajuda muito mesmo. Como eu já fiz com a palavra difícil e desafio, como eu já fiz com isso aqui também, porque eu não sou ansiosa. Em alguns momentos eu sinto ansiedade, sim. Sim, é verdade, em alguns momentos eu sinto ansiedade. Muitas vezes eu sinto ansiedade até mesmo para quando chega uma nova série, tem que estudar e tudo mais, e tem que fazer. Poxa, em alguns momentos eu sinto ansiedade, mas isso não significa que eu sou ansiosa, porque o eu sou me define. E aí eu pergunto para você, você quer se definir de fato como uma pessoa ansiosa? Você acha que a ansiedade faz jus ao que você é? Ou você tem muitos outros atributos para colocar o eu sou? Eu sou inteligente, eu sou generoso, eu sou determinado, eu sou forte, eu sou observador. Olha só o eu sou como identidade. Então, muito cuidado em colocar um sentimento, que é a ansiedade, como uma definição da sua identidade. Essa é a primeira técnica e essa técnica dura menos que 25 segundos, porque 25 segundos é tudo que você precisa. Mas olha que técnica fantástica. E eu falo para você, olha, é verdade, eu garanto isso para você, que você trocar a palavra com consciência e sabendo o que você está falando, isso faz uma diferença gritante. É quando alguém perguntar, nossa, você é ansioso? Você fala, não, eu não sou. Em alguns momentos eu estou ansioso. Nossa, você é ansioso? Não, eu não sou ansioso. Em muitos momentos eu sinto ansiedade. Mas olha como muda até mesmo o controle. E olha como muda. Quem é que está no controle daquilo que você quer, no controle da sua vida? É você e não a ansiedade te controlando. Então, ansioso, eu digo que, de verdade, eu acredito que não faz jus à sua identidade, e sim a um sentimento. E isso é o nosso primeiro convite e o seu primeiro desafio. Eu te desafio a mudar essa palavra. Topa o desafio? Você acha que isso vale a pena? Eu tenho certeza que isso vale a pena, porque eu já fiz e continuo fazendo sempre. Eu paro e falo assim, peraí, quem eu sou? Eu sou determinada, eu sou forte, eu sou generosa,
eu sou inteligente. Em alguns momentos eu estou ansiosa, em alguns momentos eu estou triste, em alguns momentos eu estou procrastinando algumas atividades. Olha a diferença, em alguns momentos, e não eu sou, beleza? Então, eu quero que você saiba que nós, assim como eu, você e toda a sociedade, nós não fomos educados para lidar com sentimentos difíceis. Nós sempre fomos educados para nos esquivarmos de sentimentos difíceis. Mas essas habilidades em você lidar com sentimentos difíceis é extremamente importante para o seu crescimento emocional, para o seu amadurecimento emocional. E nós, muitas vezes, não sabemos como deixar a tristeza, o medo, a ansiedade simplesmente acontecer. A gente acha que a gente não pode ficar triste, a gente acha que a gente não pode ficar com medo, a gente acha que a gente não pode ficar ansioso. Quem é que falou isso? Porque isso são sentimentos sinalizadores. Uma criança, quando está triste, ela está sinalizando isso. Uma criança, quando está com medo, ela está sinalizando isso. Faz parte da nossa vida. Uma criança, quando está com raiva, ela está sinalizando. Uma criança, quando está demonstrando ansiedade, está sinalizando o que nós temos que fazer. Porque nós crescemos, nós viramos adultos e aí muitas vezes nós achamos que esse tipo de sentimento tem que ficar longe de nós. Não, eles fazem parte. Só que nós precisamos aprender a gerenciar esses sentimentos. Porque nós não aprendemos a presenciar o sentimento de tristeza apenas como aquilo que ela é. O sentimento de tristeza é tristeza. Nós não aprendemos a presenciar o sentimento de ansiedade simplesmente pelo que ele é. O sentimento de ansiedade é um sentimento de ansiedade. E ele tem alguns benefícios, sim. Ele tem alguns benefícios. E aí, se você for lembrar das outras séries que nós falamos, inclusive daquela série bônus que nós falamos sobre o flow, por que você tem o sentimento de ansiedade? É quando seus desafios estão muito altos e suas habilidades estão muito baixas. Aí você fica ansioso de fato. Então, o que nós precisamos fazer? Aumentar as habilidades. Aumenta as habilidades que você deixa de estar nesse estado, mas não que você seja esse estado. Você não é ansioso. Você pode estar ansioso em alguns momentos ou em muitos momentos. Espero que seja só em alguns. Então, é possível sim sentir, tá? Ansiedade? É possível. É possível sentir ansiedade por maior tempo, tá? Dependendo das circunstâncias. De repente você tem um projeto complexo no trabalho para entregar, então naquele período você vai se sentir mais ansioso. É possível você ter uma crise no seu relacionamento e aí naquele momento de crise, enquanto durar isso, você pode se sentir mais ansioso. Você pode sim se sentir mais ansioso nesse momento que nós estamos vivendo, que ainda não terminou, né? Esse momento pandêmico. Você pode se sentir mais ansioso. Mas quando tudo isso acabar, a crise do relacionamento terminar, o projeto no trabalho terminar, esse momento que estamos vivendo, ele se amenizar, você não mais estará ansioso. Por quê? Porque isso é um estado emocional. Ficou tranquilo isso para vocês? Porque quando a gente coloca a ansiedade no seu devido lugar, no banquinho dela, e conversa com ela para saber o que ela quer me proteger, o que ela quer me mostrar, o que ela quer me ensinar também, isso faz uma diferença muito legal. E lógico que essas situações, elas nos causam sim inquietação. É lógico que causa inquietação. Ninguém aqui está falando a fórmula mágica. Nós estamos colocando ferramentas práticas, autoaplicáveis, ferramentas simples, que você fazendo uma simples mudança, isso já ameniza. Gente, fala isso, você fala se não é verdade. É uma simples mudança de consciência do eu sou
para o eu estou. Então, muda essa palavrinha aí, que essa técnica dura menos de 25 segundos. E isso você vai melhorar a sua consciência. Bom, se você assistiu o vídeo passado, nós falamos do Score, que foi uma ferramenta que nós usamos para que você pudesse destrinchar o problema, para que você pudesse, dei até o exemplo da máquina de lavar roupa, né? Para que você pudesse ver aquilo que está acontecendo, o que você precisa arrumar emocionalmente dentro de você. E lá, quando nós falamos, nós usamos o C, né? O Score tem o C, e o C, o que ele é? O C são as causas. Todo sentimento tem, no fundo, uma causa. E a ansiedade tem também uma causa para acontecer. Você não fica ansioso do nada. Existe uma causa. E quando nós falamos sobre o Score, sobre as causas, nós falamos assim, é importante identificar a raiz. É importante entender a raiz da onde vem aquilo que te causa esse estado de ansiedade. Tá vendo que eu já estou colocando estado de ansiedade aqui. Então, qual é a causa do seu estado de ansiedade? É importantíssimo nós entendermos que existe uma raiz. E você já deve ter ouvido falar, aquele ditado, vou usar essa câmera um pouco aqui, usa aquele ditado que diz assim, temos que cortar o mal pela raiz. Ok, mas que mal é esse? Eu preciso entender de fato qual é a causa. E hoje, a nossa segunda ferramenta vai trabalhar especificamente sobre essa ideia de você olhar a causa. E aí, olhando a causa de alguma coisa que te traz esse estado de ansiedade, poder então tratar com isso. Voltando para cá. E a causa? Eu vou nessa agora aqui. Eu gosto de mudar de câmera. Assim o Felipe fica ali atento. E aí, o que nós podemos fazer quando nós estávamos falando de causa? A causa pode estar no seu passado, no seu presente ou no seu futuro. Olha que legal isso! Nossa, então assim, eu tenho causa no passado, no presente e no futuro? Tenho sim. E hoje, especificamente, nós vamos tratar de uma ferramenta que vai olhar para a causa do passado. Porque, de repente, você se sente ansioso e aí você mapeou a ansiedade, você fez o Score e tudo mais, e aí você identificou que, poxa, olha só, eu sinto ansiedade por essa lembrança que eu tenho, mas isso me traz ainda sintomas de ansiedade no meu dia a dia. Então, hoje nós vamos tratar sobre isso, tá? Hoje nós vamos tratar sobre a ansiedade causada por alguma lembrança que está no passado. Mas como assim? Eu não posso voltar no passado para corrigir aquilo que aconteceu. Não, você não pode voltar no passado, eu não posso voltar no passado, nós não podemos fisicamente voltar no tempo. Mas a nossa mente pode. A nossa mente pode sim se teletransportar para o passado. A nossa mente pode fazer isso usando a memória. E olha que legal isso, gente. Sabe o que significa memória? Eu achei tão lindo isso que eu trouxe aqui para vocês, nessa câmera aqui. Olha só, vou até ler. Vou até ler aqui, ó. Memória é uma... Tá muito perto? Mas vamos aqui? Vou ler aqui, ó. Memória é uma palavra que vem do latim, cuja etimologia significa voltar a passar pelo coração. Então, memória é uma palavra que vem do latim e a etimologia dela significa passar, voltar a passar pelo coração. Olha que bonito isso. Então, a memória, nós vamos hoje tratar então da ansiedade, aonde a causa, ela está ligada com alguma memória lá do passado. Então, nós vamos sim entender sobre isso. Para que as memórias servem? Para que as memórias servem? As memórias servem para organizar a essência dos seres humanos. É extremamente importante. A memória serve para organizar aquilo que nós somos e aquilo que fazemos. Sem as recordações ou sem as memórias, seria impossível viver. Mas sim, porque imagina só
se você tivesse que aprender tudo de novo todos os dias. Se você tivesse que aprender tudo novamente, isso seria impossível. Ia trazer uma acumulação e uma transferência de experiências que não ia caber. Imagina você ter que aprender todo dia a escovar dente. Imagina se você tivesse que aprender todo dia a como se vestir. Imagina se você tivesse que aprender todo dia a amarrar o seu sapato. Imagina se você tivesse que aprender todo dia a fazer todas as coisas que você faz, inclusive no seu trabalho. Imagina se você tivesse que aprender todo dia matemática, aprender todo dia português, aprender todo dia tudo de novo. Ia ficar inviável viver. Para isso que a memória existe, tá? E como as memórias... Precisa trocar? Peraí, gente. Tudo acontece ao vivo, tá? E a cores, vamos trocar a pilha do microfone. Hã? Tava ruim? Mas muito ruim? Ah, então tá bom. Tava ruim? Muito ruim? Não. Então, olha lá, memórias. Para que servem as memórias? As memórias servem para organizar a nossa existência humana. Por quê? Porque se você tivesse que acumular tudo aquilo que você precisa aprender durante o dia, o dia ia ser curtíssimo para você. Então, para isso que servem as memórias. E como elas são armazenadas? Puxa, a lista é extensa se a gente for falar. Eu só vou pincelar aqui para que a gente possa já partir daqui a pouquinho para a nossa segunda ferramenta. A primeira, você já sabe, troque. Nunca mais diga eu sou, diga eu estou, tá? O eu sou guarde para suas qualidades, guarde ali para sua essência. O eu estou, coloque as coisas nos seus devidos lugares, inclusive o sentimento de ansiedade no lugar que ele tem que estar, como sentimento e não como identidade. Então vamos lá. Como as memórias são armazenadas. Nós podemos dividir, dizer que as recordações, elas são divididas em 3 memórias básicas. As memórias sensoriais, as memórias a curto prazo e as memórias a longo prazo. Então, as memórias sensoriais, são aquelas que vêm pelos nossos sentidos. Elas são manifestadas através dos nossos sentidos. E elas são armazenadas de forma muito breve. Então, aqui, eu passei por aqui, ficou na minha memória como está a sala, ok. Elas são muito breves, armazenadas em coisas de 300 milissegundos. Então, assim, é muito rápido, tá? Depois de um tempo, ela vai desaparecer imediatamente. Porque você não fica lembrando no trajeto que você fez da sua casa até o seu trabalho, você vai vendo ali as coisas, você sabe, passei por uma árvore, passei por um poste, passei por uma casa, mas depois aquilo some, não fica lá, registrado na sua memória. Por quê? Porque essa é a memória que é gravada através dos sentidos, tá? Aí eu tenho a memória de curto prazo. A memória de curto prazo é quando essa memória sensorial ela vai ser instalada, então, nessa memória de curto prazo e ela vai ser uma memória muito mais operacional. Ela vai ser uma memória muito mais de você aprender aquilo e repetir, aprendeu aquilo e repetiu. Então, ela pode ter entre 5 a 9 elementos. Agora, vamos falar dessa memória, que é a memória aonde nós vamos trabalhar, tá? Que é a memória de longo prazo. É aqui que nós vamos chamar a sua atenção. Por quê? Porque nessa memória de longo prazo é aonde ficam armazenados as suas recordações de forma duradoura. Lembra quando você ia na casa da sua avó e ela preparava alguma coisa um quitute que você gostava? Tá vendo? Aonde que está isso? Na sua memória de longo prazo. Você lembra uma brincadeira que você fez quando você era criança e aí acabou se machucando, caiu, ralou o joelho? Você lembra disso? Isso está na sua memória de longo prazo. E nessas memórias de longo prazo estão também as nossas recordações operacionais e também as nossas recordações inconscientes e as nossas recordações conscientes também. E ela está relacionada com as nossas aprendizagens. Você sabe quanto é 2 mais 2?
porque isso está na sua memória de longo prazo, tá? Você sabe, graças a essa memória de longo prazo, você sabe andar de bicicleta, porque você aprendeu quando era criança. E aí você aprendeu a pedalar, aprendeu a como deixar o corpo com equilíbrio, e aí dá 1, 2, 3 pedaladas e vai. E hoje você sabe andar de bicicleta. Isso está gravado aonde? Na sua memória de longo prazo. Você sabe dirigir um carro. Aonde está essa memória? Aonde está guardado isso? Todos os movimentos que você tem que fazer, olhar para lá, olhar para cá, mexer no volante, engatar a marcha, pisar no freio, no acelerador, na embreagem e tudo mais, de uma forma automatizada. Onde é que está isso? Na sua memória de longo prazo. Então, essa memória de longo prazo, ela também tem histórias para contar, que está aí nessa sua memória de longo prazo. Histórias da sua vida, histórias científicas, tem conhecimento da natureza, tem conhecimento geográfico, né? Você sabe as geografias, você olha o mapa mundi, você identifica ali, ok. E mais que isso também, essa memória de longo prazo, ela também guarda a fisionomia das pessoas, ela também guarda o nome das pessoas, o estado físico da água e assim por diante. Então, nessa memória de longo prazo, nós guardamos muitas e muitas coisas. Agora, você quer saber de uma coisa? É exatamente nessa memória de longo prazo que as situações dolorosas, elas permanecem. Sabe aonde está guardado aquele seu trauma? Sabe onde está guardado aquele momento de tristeza? Sabe onde está guardado aquele momento de desespero? Sabe onde está guardado aquilo que aconteceu com você e que te marcou de forma muito profunda e que te causou um estrago emocional muito grande? É aí mesmo. É na sua memória de longo prazo. Então, essa memória de longo prazo são mantidos os episódios autobiográficos, aquilo que aconteceu comigo fisicamente, emocionalmente. Então, ela permite que a gente possa reconhecer fatos e experiências particulares de cada um de nós. Então, o dia do seu casamento está gravado aonde? Na sua memória de longo prazo. O dia da sua formatura está gravado aonde? Na sua memória de longo prazo. O dia do nascimento do seu filho está gravado aonde? Na sua memória de longo prazo. Uma ofensa que você recebeu de alguém está gravado aonde? Na sua memória de longo prazo. Uma luta que você travou com alguém está gravado aonde? Na memória de longo prazo. Um trauma está gravado aonde? Na sua memória de longo prazo. E é aí que pode ser a causa, inclusive a causa do seu sintoma chamado ansiedade. É aí que pode estar a causa daquilo que te traz ansiedade hoje. Faz sentido isso para você? Para mim faz muito sentido, porque quando nós sentimos ansiedade e a causa está na lembrança, nós temos que reviver o passado. Nós temos que olhar para lá e falar, peraí, o que aconteceu lá que ainda me causa ansiedade? Vou te dar um exemplo bem simples e você vai entender de forma muito clara o que eu estou dizendo. Olha só, alguém que fica ansioso sempre que tem que falar em público. Você fala em público com facilidade? Você sobe num palco, pega o microfone e aí você já sai falando em público? Ou não? Ou quando isso vai acontecer, você já fica, né, nesse estado ansioso, você já fica com as mãos geladas, te dá gagueira, você começa a suar frio, dá branco na sua cabeça. Isso já aconteceu com você? Ou você já presenciou isso acontecer com alguém? Então olha só. Esse é o exemplo. Os sintomas, mãos geladas, gagueira, suor frio, dá branco. O que desencadeou isso? Desencadeou alguém falar assim para você, olha, escuta, você vai falar em público amanhã. Nossa, aí já desandou tudo, porque você ficou nesse estado de ansiedade. Agora, qual é a causa?
Eu vou dar um exemplo de uma causa provável aqui. A causa pode ser que quando você era criança, você foi obrigado pelo papai ou pela mamãe a recitar poemas em reuniões de família. E você lembra disso com uma mágoa e uma raiva muito grande, porque você não queria fazer. Ou então o sentimento de estar sendo avaliado por aquilo. Os olhos críticos das pessoas que estavam lá vendo você recitar aquele poema. Então a causa está lá. A causa de você hoje não conseguir falar em público, ficar com mão gelada, suar frio, dar branco, pode ser um trauma causado no seu passado, que está gravado na sua memória de longo prazo, que faz com que você reviva isso e tenha esses sentimentos. Entende, então? Isso está fazendo sentido? Agora ficou mais claro? Olha só, a causa que estava lá no passado, ela dispara essa ansiedade. Por quê? Porque ela aciona essa lembrança. Mas eu não lembro disso, Rafa, quando as pessoas me falam para ler em público. Não, você não lembra, mas seu inconsciente lembra. E aí? E aí nós temos muitas memórias que desencadeiam diversos sentimentos em nós. Sentimentos bons, como também sentimentos ruins. As lembranças servem para isso e elas vão desencadeando em nós esses sentimentos bons e ruins. Então, quando uma pessoa entra em estado de ansiedade, quando vê um cachorro, você já presenciou isso também? Uma pessoa entra em estado de ansiedade quando ela vê um cachorro. E aí ela já fica suando frio, o suor gelado já vem no corpo, já dá ansiedade nela mesmo, porque ela não pode nem chegar perto. Por quê? Porque veio uma lembrança de quando ela era pequenininha, um cachorro avançou nela e ela não pôde se defender. Só que olha só, ela esquece que hoje ela é adulta, o cachorro é pequenininho e ela pode se defender. Ela pode, inclusive, pegar e falar, para aí. Ela pode se defender, mas olha o que a lembrança faz. Ela transforma esse marmanjo, né, numa criança de novo. Por quê? Porque aciona o gatilho da lembrança, dessa memória a longo prazo e faz com que ela seja controlada por essa ansiedade. Então, nós precisamos mudar essas situações. Nós precisamos, sim, assumir que controlamos nossas lembranças e até os nossos esquecimentos. Ah, mas dá para fazer isso? Dá para fazer isso. É aí que é legal, porque dá para fazer isso. Dá para fazer isso, dá para ir monitorando isso, dá para fazer isso várias e várias vezes. Aí hoje a gente vai aprender essa técnica. Está comigo agora? Então, se você está comigo, vai lá, pega o teu caderninho. Ó, você já tem que ter o hábito, tá? De já sentar para assistir os nossos vídeos com o caderninho na mão, com caneta, com papel, ou se você faz anotações aí no seu celular, não importa. Mas o importante é que você já sente e já deixa essas coisinhas preparadas ali, porque sempre tem uma técnica que você vai precisar escrever e aí colocar em prática. Porque lembra uma coisa, gente, se a tua máquina de lavar roupa, ela parou de funcionar, não adianta você cruzar os braços e ficar olhando para ela e achando que ela vai funcionar sozinha. Que vai, né, por um milagre, de repente ela vai voltar a funcionar. Isso não funciona. Você tem sim que chamar o técnico tem que desmontar sua máquina, ele tem que ver se não é no painel que tem alguma coisa que está queimada, ou se é no motor, alguma pecinha que tem que trocar, alguma pecinha que tem que mudar, alguma pecinha que tem que apertar o parafuso ou afrouxar o parafuso. Tem que fazer, porque não adianta nada você muitas vezes ficar sabendo e vendo as técnicas que nós colocamos por aí, as ferramentas que nós damos, e você não aplicar. Não é um milagre que vai acontecer. Então tem que colocar em prática, sim. É extremamente importante. Qual coloco, Rafa? A qual você se sentir mais preparado. E essa é uma excelente ferramenta se você identificou lá no score que a sua ansiedade tem uma causa que vem
das suas lembranças no passado. Então, vamos lá. E essa técnica simples, nós vamos aprender a controlar as recordações negativas. As recordações que estão na nossa memória de longo prazo, que são negativas. Para as positivas, não é para usar. Por que não? Porque as positivas é para ficar cada vez mais positivas. A gente quer, sim, usar essa técnica para aquelas lembranças negativas ou aquelas lembranças traumáticas. E antes de usar essa técnica, nós falamos também que é muito importante que nós aprendamos com todas as coisas que já aconteceram conosco. Então, antes de aplicar essa técnica, eu vou pedir para que você faça um simples exercício. Mesmo que as lembranças sejam dolorosas e que nos trazem, muitas vezes, algum tipo de dor, ela serve para algum aprendizado. Então, reflita primeiramente sobre as lições e as lembranças que aquela memória de longo prazo que você quer tratar hoje, ela pode te trazer. Então, assim, ela vai te proporcionar a ajudar com que você tenha, sim, um aprendizado para um futuro. Vamos pegar o exemplo do cachorro. Então, nossa, me causa ansiedade, sim, quando eu vejo um cachorro. Então, tá bom, eu vou trabalhar com isso agora. Tá, a gente vai aprender a técnica. Só que antes disso, coloque no papel, reflita o que essas lembranças dolorosas, elas podem te beneficiar para o seu presente e futuro. Então, essa lembrança dolorosa, ela me beneficia ao me dar mais atenção quando eu vejo um cachorro e uma criança. Então, eu tenho que ficar mais atento para ver se está tudo sob controle. Essa situação dolorosa, ela me ajuda a entender que eu posso lidar com essa situação de uma forma mais tranquila. Essa situação dolorosa que aconteceu me faz lembrar que quando aconteceu um episódio que me foi traumático, eu tive todo o cuidado do meu pai e da minha mãe. Então, o carinho que eles tiveram por mim naquele momento. Então, você vai anotando aí, dentro disso que você quer trabalhar, antes da gente trabalhar com isso, aquilo que pode sim ser de benefício para que seja até mesmo um alerta para o seu aprendizado, tá? Para as suas experiências no seu dia a dia e no futuro. O que você pode aprender com isso que aconteceu e que foi doloroso? O que você pode aprender com aquilo que foi doloroso e aí você tira lições boas daquilo que é negativo. Vou tirar lições boas do que é negativo, sim. Você pode tirar lições boas daquilo que foi negativo. Uma dessas lições é não repetir mais isso. Então, não vou repetir mais isso. Então, ok. Então, se isso aqui foi dolorido, isso aqui é o que eu quero trabalhar agora, então eu não quero mais repetir. O que eu não quero mais repetir? Eu não quero mais repetir isso, eu não quero mais repetir isso aqui eu também não quero repetir. Então, coloque aí, tire experiências positivas do seu passado doloroso e que você não quer mais que se repita, ok? Beleza? Para isso, eu vou dar para você nada mais do que 25 segundos. Rapidinho, anote aí a situação que veio na sua cabeça agora, que é a que você vai trabalhar conosco, mas escreva as coisas dolorosas e os benefícios, aquilo que você aprende com isso no seu dia a dia hoje. Prontinho? Então, bora, vamos lá para a nossa segunda técnica. A nossa segunda técnica chama assim, ó, vamos lá de novo. Técnica para controlar nossas recordações negativas e que pode ser uma das causas da nossa ansiedade. Então, técnica que pode controlar nossas recordações negativas e que pode, sim, ser uma das causas da nossa ansiedade. Então, primeira coisa que você vai fazer, se preocupe em responder, tá? Porque as perguntas vão subir aqui na tela,
Aí depois que você responder, aí você, quando acabar o vídeo, você pode voltar e aí você anota as perguntas. Não se preocupe em anotar as perguntas agora. Se preocupe sim em responder, tá bom? Então, vamos trabalhar? Bora lá! E você pode fazer isso quantas vezes quiser, tá? Lembrança causadora. Escolha a lembrança que você gostaria de esquecer. E é essa que você já até anotou, né? Aquilo que te traz de alerta e benefícios para que você não repita muitas vezes. Então, escolha a lembrança que você gostaria de esquecer. Antes de esquecer alguma coisa, é preciso lembrar. E é preciso lembrar de todos os detalhes do acontecimento. Agora, gente, isso pode doer um pouco, mas não se preocupe, que daqui a pouquinho passa. Porque você está no seu presente agora e isso aconteceu no seu passado. Só é uma lembrança. Só é uma lembrança. Então, a primeira coisa que você vai fazer agora é lembrar de todos os detalhes do acontecimento. Pode ser difícil, sim. Eu não estou falando que vai ser super fácil fazer isso. Vai exigir esforço. Vai exigir esforço, tá? Então, mas é muito necessário que você faça isso agora. Se você quer tratar, se você quer consertar, faça isso, tá bom? Então, agora você vai anotar as respostas das perguntas que eu vou fazer para que isso te ajude a olhar para essa situação que você quer esquecer e que é provavelmente uma das causas da sua ansiedade. Então, vamos lá para entender essa determinada lembrança. Primeira resposta que você vai escrever aí. E eu vou dar um prazo para você em torno de mais ou menos 25 a 40 segundos, tá? Para que você responda. E depois, se você precisar mais de tempo, quiser aprofundar mais, você pode retomar aqui e aí você vai fazendo isso. Quanto mais você for quebrando a situação, quanto mais minucioso você for, quanto mais preciso você for, mais você consegue chegar na causa e mais você consegue ser especialista nisso. É isso que eu desejo para você. Então, a primeira pergunta é para você chegar até essa lembrança dolorosa. O que aconteceu? Passa aí na tela, Felipe, por favor. O que aconteceu? Escreva isso. Foca nisso. Pega esse momento que você entende que pode ser uma causa da sua ansiedade. O que aconteceu? E descreve isso com detalhes. Aconteceu que... E vai. Quando eu era criança, quando eu tinha tantos anos, ou quando eu era adolescente, ou quando eu comecei um relacionamento. Então, vai descrevendo. Segunda pergunta. Quem estava envolvido? Quem estava envolvido? O cachorro? A família? Porque eu fui recitar um poema. Quem estava envolvido? Vai colocando as pessoas que estavam envolvidas, os animais que estavam envolvidos, vai colocando. Outra pergunta. Onde e quando aconteceu? Onde aconteceu? Aconteceu quando eu fui visitar meu tio, aconteceu no quintal, aconteceu na casa da vovó, aconteceu na reunião de família, aconteceu na escola, aconteceu no caminho de casa.
onde e quando aconteceu. Vai descrevendo. Mais uma pergunta. O que mais estava acontecendo no momento? O que mais estava acontecendo no momento? Se foi a situação do cachorro, a família estava lá na sala e eu estava sozinha no quintal. Se foi a situação de falar em público, estava acontecendo festa, então tinha primos e primas brincando e eu estava ali sozinha tendo que decorar o poema. O que mais estava acontecendo naquele momento? Mais uma pergunta. Como você se sentiu? Como você se sentiu? Se foi a situação ali do cachorro, do nosso exemplo, me senti com medo, me senti desprotegida, me senti apavorada. Se foi a situação de recitar para a família, eu me senti com medo, me senti sozinha, me senti criticada, avaliada. Como você se sentiu? Me senti exposta. E assim vai descrevendo como você se sentiu. Extremamente importante que você aprofunde nesse momento. Vai deixando essas memórias de longo prazo, essas memórias traumáticas dessa situação em específico que pode ser a causa da sua atual estado de ansiedade, do seu atual estado de ansiedade, vai trazendo isso. Mais uma pergunta. O que mais o incomoda em relação a essa lembrança? O que mais o incomoda em relação a essa lembrança? Se é a situação do cachorro, o que mais incomoda é que o cachorro também acabou apanhando, o cachorro também foi punido por aquilo que aconteceu, mas não era justo. O que mais incomoda na situação de recitar o poema é que os outros primos começaram a tirar sarro, as outras pessoas começaram a rir quando eu errei a primeira fala, as pessoas começaram a rir quando deu branco, porque eu esqueci um pedacinho. E então, o que mais o incomoda? Incomoda que eu estava vestindo uma roupa que não era a roupa que eu estava querendo vestir, mas tinha que vestir naquele momento. Então, coloque essas informações para que você possa destrinchar, abrir essa memória de longo prazo, essa memória traumática aí. Bom, feito isso, você tem aí agora descrito o que você vai fazer, tá? Você vai entender o que você pode fazer. Apagar essa lembrança com uma técnica mental. E agora você vai fazer o seguinte, você vai olhar para isso que você respondeu, você vai se concentrar nisso que você respondeu, você vai deixar com que essas memórias, elas vai revivendo isso na sua mente, aquilo que mais te incomodou, traz essa cena de novo, para você, traz ela ali, tá? Traz ela ali naquele momento. E o que você vai fazer agora? Fecha ela, como se fosse uma fotografia. Fecha ela, faz clique e deixa essa imagem que você sente que, poxa, foi naquele momento ali que causou as coisas. Clica ali, deixa isso como se fosse mesmo uma fotografia colorida, uma fotografia que você
olha ali e fala, poxa, eu estou saindo da cena agora, porque eu sou adulto. E essa fotografia aqui era desse momento aqui, quando, olha só, eu estava criança, ali estava meu pai, ali minha mãe, ali a família, ali, olha só, ali estava o cachorro, eu ali. Então, fotografa isso, fotografa. E agora, você vai fazer uma coisa extremamente importante. A tua mente aceita isso e você vai fazer isso. Com essa fotografia mental, aonde você, adulto, está segurando essa fotografia mental em suas mãos, você vai para próximo a um fogão ou vai acender um isqueiro e você vai colocar fogo nessa fotografia. Você vai começar a colocar fogo nessa fotografia e vai olhando essa fotografia, queimar as bordas vão ficando pretas e você vai queimando, queimando, queimando essa fotografia, deixando ali aquela fotografia sendo queimada pelo fogo, pela ação do fogo. E vai deixando esses registros se desfazerem ali. Aquela cena que você fotografou, você vai deixar ela ser queimada pelo fogo. Vai deixar essa memória ser destruída pelo fogo, desfazendo então completamente. E aí quando forma aquela cinza assim, né? Quando forma aquela cinza, você vai deixar que o vento espalhe pelo ar e leve essas cinzas embora. Deixa levar essas cinzas embora. E aí eu pergunto para você, ao fazer isso, respire agora. Inspire mais uma vez comigo. Solte o ar. Mais uma vez, tome de uma respiração profunda. Solte o ar. Como você está se sentindo agora? Como você está se sentindo ao olhar aquela fotografia queimada? Ao olhar aquela cena, queimou. Queimou. Opa! Você pode fazer isso quantas vezes você quiser e necessitar. Por quê? Porque quando você for retomar essa lembrança traumática, ela vai estar com menos força. Ela vai estar com menos força. Ela vai diminuindo, ela vai ficando opaca, ela vai ficando acinzentada. Se você fez isso com profundidade, olhou para a fotografia, pôs fogo nela mesmo, olhou ela queimando ali, você vai querer nesse momento olhar para aquela imagem e o fogo não permite mais, porque acabou, acabou. E você pode fazer isso todas as vezes que você sentir necessidade em diminuir uma lembrança que te faz mal, em diminuir uma lembrança que hoje já não precisa mais fazer sentido para você. O aprendizado bom você já anotou, você já deixou escrito. Agora, a dor, o desespero, a aflição, o ser caçoado, o ser deixado de lado, isso não faz mais sentido agora para você, porque aquilo foi naquele momento, naquela fotografia, e agora isso já se desfez, isso já não existe mais. Então, essa cena é muito importante, porque quando você vai tirando a nitidez daquilo que te faz mal, e aí colocando essa nova imagem de que aquela cena, ela já foi queimada, ela já foi levada pelo vento, ela já foi levada para o universo. Aquilo ali não precisa mais fazer parte tão incisivamente da sua memória traumática. Na próxima segunda-feira, nós estaremos aqui e vamos sim, com um conteúdo sensacional, trazer ferramentas práticas de novo para você e auto-aplicáveis, tá? Para que você possa entender o como lidar com a ansiedade no seu momento presente. Hoje nós tratamos olhando para ela por alguma causa que pode ser
ocasionada por uma lembrança traumática, ou seja, alguma coisa vinculada com o seu passado. Semana que vem nós vamos trabalhar com ela vinculada ao seu presente. Então, não perca, esteja conosco e lembre-se, assine o nosso canal no YouTube, deixe o sininho ativado para que você seja notificado e nos siga nas demais redes sociais também, lá no Instagram e também no Facebook. Por quê? Porque 25 segundos é tudo o que você precisa.